Olá, eu sou o Daniel, eu sou ICB Legal Expert da ESEC em Portugal e agora eu vou falar um pouco sobre reembolsos, então como funciona isso dentro da ESEC. Bem, a primeira coisa, sobre a compensação para os EPs. Então nenhum tipo de penalidade financeira deve ser atribuída para nenhuma parte diante dessas circunstâncias, caso aconteça essas circunstâncias. Bem, ah, caso o EP tenha algum tipo de problema familiar, sendo uma emergência, ah, ele não pode ter nenhum tipo de penalidade e ele não pode dar outro approval, então ele não pode fechar outro intercâmbio nas próximas 6 semanas. Então é interessante observar isso, que também não é somente o caso de ele não receber algum tipo de reembolso, mas também não poder dar o approval após isso. E é muito importante lembrar que isso deve haver uma prova de que aconteceu esse tipo de emergência ou esse tipo de problema familiar. Caso o EP ele fique doente e isso seja muito perigoso para sua saúde, ele pode sim, igual a gente falou, ele pode solicitar tanto a quebra de approval quanto a quebra de realize, mas nenhum tipo de penalidade hum, deve ser é, relatada tanto para alguma entidade da ESEC, ou para Opportunity Provider, ou para o EP. Então, e lembrando também que é muito importante que exista provas em relação a isso. Caso o EP ele esteja em algum tipo de situação perigosa, em alguma área em que e seja legalmente declarada como uma zona de perigo, seja por guerra, por algum tipo de revolução, algum desastre natural ou até terrorismo, ele pode solicitar as quebras e também não vai haver nenhum tipo de reembolso. A ESEC ou Opportunity Provider não vai ser responsabilizada por isso. Bem, então todo tipo de reembolso é necessário, na verdade, toda uma documentação de provas do que aconteceu. Então, não é simplesmente solicitar esse reembolso, solicitar esse caso e finalizar por aí. Tudo é necessário que haja ahn, provas do que aconteceu e documentação legal. Então é muito importante que essas provas sejam reunidas, já falei um pouco sobre isso, que quem solicitar esse reembolso reúna todas essas provas em um drive e que ela vai ser analisada pela entidade que vai decidir o que vai acontecer com esse reembolso. E todas as solicitações, elas devem seguir o fluxo de case over. Então, que primeiro começa ao nível interno, depois vai para um nível entre as entidades, depois entre o nível ICB, e depois, caso aconteça o nível ICB. Então, todos esses procedimentos devem seguir o fluxo de case over da XPP. É muito importante lembrar que trabalhar muito com negociações. Então eu já falei um pouco sobre isso, negociações para que ambas as partes não saiam tão prejudicadas. Negociações são muito importantes para isso. Bem, agora falar um pouco então sobre os casos em que o EP sofre, EP ou a entidade, enfim, algum dos stakeholders sofra reembolso. E quem seria o responsável por isso? Bem, se não houver lead para o EP, então a ação é que o EP ele seja reembolsado em relação à FII que ele pagou para a ESEC que enviou ele, e a responsável é a ESEC que enviou ele. Então ela vai ser responsável por devolver esse dinheiro para ele. Se o EP ele tiver mais de 30 anos, a ação é que a Opportunity Fee seja paga para ele. Então é a FII quando ele chega no país, a FII que ele paga, a TNFI geralmente que a gente chama, seja reembolsada. E caso o EP mentiu, ele vai ter. Quem é responsável por isso é o próprio EP. E caso quem mentiu foi a entidade que enviou, quem é responsável por pagar isso é a própria entidade que mentiu. Bem, se o EP, eu já disse que alguns critérios para o EP poder se aplicar, fazer o intercâmbio, é que ele não tenha morado, que ele tenha morado no país, que ele não tenha morado no país em até 2 anos nos últimos 10 anos. Então, se isso aconteceu, ele não pode
realizar o intercâmbio, mas caso isso aconteça, caso isso não chegue como dado da ESEC, quem é responsável por isso é a entidade que enviou ele, e a ação é que essa entidade consiga mais 3 novos EPs para a ESEC que irá recebê-lo, não necessariamente para dar o approval, mas para que a Opportunity Provider possa aceitar um desses 3 EPs, substituindo esse outro EP, certo? Bem, se o EP ele não viveu no país em que ele está morando atualmente por até 6 semanas legalmente, quem vai ser responsável é a ESEC que está enviando ele, e ela vai ser responsável por realocar o perfil dele para o país que ele está por direito morando. Então, vai haver essa realocação, e quem é responsável por isso vai ser a entidade que está enviando esse EP no primeiro momento. Bem, caso o EP ele providencie algum tipo de falsa informação, quem é responsável por isso é a entidade que vai enviar ele. Isso por quê? Por causa que a entidade, uma das responsabilidades é também garantir que o EP providencie todas as informações e que essas informações sejam garantidas. E como a gente faz isso? Através de auditoria. Então, que todas as informações sejam auditadas da forma mais correta. E a ação em relação a isso é que essa entidade consiga 3 novos EPs para a entidade que irá recebê-lo, ou se isso não for possível, que a entidade que vai enviar ele pague a OP Fee. Então, seria a TN Fee para essa entidade que irá recebê-lo. Se o EP não está recebendo nenhum salário, nos casos de GT, a ação é que ele receba todos esses salários, e o responsável por isso é o Opportunity Provider, ou a entidade que está recebendo esse intercambista, caso a Opportunity Provider não tenha algum tipo de comunicação, porque acaba que quem é responsável por esse EP, em relação a isso, no segundo momento, é a entidade que está recebendo ele. Se ele está recebendo algum salário diferente do que foi de acordo, é que seja pago a diferença. E é muito importante entender que os responsáveis variam aqui. Porque se ele está recebendo menos salário do que foi acordado, a entidade host, quem está recebendo ele, deve pagar para o EP essa diferença. E se o EP está recebendo mais, ele deve pagar para a entidade que está recebendo ele essa diferença. Então, ele não pode nem receber mais nem menos. Ele tem que receber o que foi de acordo com a vaga. Bem, se o EP se ele conseguiu o tipo errado de visto, a ação é que ele receba todo o reembolso desse visto e qualquer tipo de dinheiro que foi gasto para conseguir esse tipo de documentação. Se a entidade host, né, a entidade que está recebendo ele, passou informações erradas, ela vai ser responsável por isso. Agora, se o EP se aplicou para algum tipo de visto errado por equívoco dele, ele vai ser responsável por isso. E é muito importante que haja provas em relação a isso para que não haja acusações falsas. Bem, se a acomodação não foi providenciada da forma que foi necessária, lembrando que é sempre importante ter provas disso, o EP deve receber reembolso de todos os gastos de acomodação, e responsável por isso é a ESEC que está recebendo ele. Se agora ele não está recebendo a alimentação necessária que foi regulamentada na vaga ou algum tipo de acordo, ele vai ter que receber o reembolso de todos os gastos relacionados às suas refeições, e quem é responsável por isso também é a entidade que está recebendo o intercambista. Se a JD não corresponde ao que estava na vaga quando o EP se aplicou e ele fechou a sua vaga, ele tem direito a fee de intercâmbio que ele pagou de volta, e também todos os seus custos de viagem, e quem é responsável por isso é a ESEC que está recebendo esse EP. Se o EP ele foi para uma entidade da ESEC em que o tipo de intercâmbio dele foi cancelado e não tem nenhuma opção para ele continuar, ele vai ter que receber tanto
a FII que ele pagou para a entidade que enviou ele vai ter que receber de volta, ele vai ter que receber um reembolso de todos os seus custos de viagem e também do seu visto. E quem é responsável por isso é a ESEC que está recebendo esse intercambista. Bem, se a JD não se encaixa de acordo com cerca de 50% do que foi descrito, ele tem direito também a um reembolso de todos os seus custos de viagem, a sua FII e também ao seu visto, e quem é responsável é também a ESEC que está recebendo esse intercambista. Se o intercâmbio tem menos de 6 semanas, porque todos os nossos produtos, o mínimo é 6 semanas, ele tem direito a todos os custos de viagem, ele tem direito a FII de intercâmbio que ele pagou, a custos do visto e também qualquer outro tipo de custo que o EP teve. Então é muito importante que cumpra um mínimo de semanas para esse intercambista. E quem é responsável por isso é a entidade que está recebendo esse intercambista, certo? Bem, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo isso pode ser encontrado no XPP, aqui está o link para vocês, pode acessar. E qualquer coisa vocês também podem me procurar, aqui está o meu telefone, está o meu e-mail, podem me procurar que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado e até logo!